Cada poema teu que eu leio é um abraço teu que eu sinto. Cada verso teu forma um poema que navega no meu ser e flui como as nuvens passeiam no céu. Cada poema teu que eu leio é um resgate da minha alma, ora para fora, ora para dentro de mim. É nos teus versos que sinto-me eternizada e busco incessantemente a eternidade do teu abraço. E com esse poema, nós abrimos o nosso programa de hoje, Café com Poesia, poema de Érica Matias, que é a nossa convidada hoje. Muito bem-vinda ao nosso programa. Um prazer enorme receber você aqui para tomar um cafezinho e a gente falar sobre poesia, coisa que você tanto aprecia, tanto adora e faz também muito bem. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Chico, pelo convite para participar aqui do seu programa e falar, né, sobre a poesia, a vestimenta da nossa alma. Uhum. Muito obrigada. Nada. Como você iniciou a sua vida literária? Qual a influência que você teve em casa, na escola? Como surgiu tudo isso? Então, assim, na área literária, ativamente, eu me considero uma iniciante. Mas eu, desde criança, na minha infância, nos primeiros anos escolares, eu sempre lia muito. Comecei lendo muito gibi, sempre que eu via assim, uma revista, eu estava folheando, sempre mesmo, porque assim, quando eu estava aprendendo a ler, para mim é uma descoberta, é uma nova descoberta de um outro mundo. Então as letras, elas sempre me chamaram muito a atenção. Então eu comecei lendo muitos gibis, a partir daí eu fui ganhando livros também de histórias infantis, e assim, fui adquirindo desde criança o gosto pela leitura. Mas no ensino médio, na minha adolescência, foi quando eu tive assim, um contato muito ativo com a literatura. Comecei a ler muitos poemas, contos, e assim, hoje eu sou estudante de letras, não me vejo assim em outro curso. É um curso que eu realmente me identifiquei, um curso de letras. E assim, no ensino médio mesmo, foi uma descoberta para mim. E hoje, a leitura, ela já faz parte, é ativa. Uhum. Você está estudando onde, letras? Na Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL. Qual campus? Campus São Miguel dos Campos. Uhum. Campus Lá... 4. Ah, entendi. Lá tem a UNEAL também, né? Tem a UNEAL. E o seu trabalho agora recente, que você fez, foi com fotografia e poesia? Sim. Recentemente, eu recebi um convite de um fotógrafo argentino, Pablo De Luca. Ele me convidou para participar de uma exposição chamada Arreitada Labuta. Então, no mês de maio, nós participamos de uma exposição que foi no MISA, no Museu da Imagem do Som de Alagoas. Ele foi contemplado com essa exposição por meio de um edital para exposições temporárias no estado de Alagoas. Então, essa exposição ficou durante todo o mês de maio, comemorando-se o trabalho, o Dia do Trabalhador, porque assim, as fotografias do Pablo, elas foram registradas aqui no estado de Alagoas, num período assim, de 15 anos. Então, fotografias fantásticas. E ele fez esse convite para mim, participar da exposição dele com poesias. Então, eram 28 poesias. E para cada imagem, eu fiz um poema. Uhum. Eu vi essa exposição, mas ele já conhecia a sua obra antes, claro, já conhecia seus poemas, não é? Então, é interessante porque, assim, foi uma surpresa para mim receber esse convite para participar de uma exposição. Nossa, imagina só, tem pessoas que acham que com um poema já fica uma felicidade imensa. Imagina eu com 28 poemas expostos, não é isso? Então, uma felicidade imensa. E assim, eu sou amiga do Pablo já há algum tempo no Facebook. Até então, nós não tínhamos nenhum contato. Assim, não conversávamos. E, de repente, eu recebi uma mensagem. Érica, você quer participar da exposição com suas poesias? Eu, nossa... Assim, aceitei, porque é uma experiência incrível. E é uma coisa que eu gosto, poemas, fazer poesias. E assim, uma oportunidade para também enriquecer o trabalho do Pablo e mostrar
o meu trabalho por meio dos poemas. Assim, até então nós não tínhamos contato, mas eu sempre fico postando os versos no Facebook e ele já vinha acompanhando esse meu trabalho ativo na literatura, participando de eventos. Então, assim, eu acho que de todo modo sempre tem alguém nos observando, não é isso? Então, de certa forma, chamou a atenção dele e ele me fez esse convite. Eu acho essa possibilidade de você divulgar os trabalhos, né? Seja lá de que área for, mas na nossa, da área cultural, área artística, as redes sociais, é fantástico. O resultado tem sido maravilhoso, né? Você divulgar o seu trabalho, encontrar parceria. Com certeza. Né? Eu vi essa exposição, adorei. E a partir daí comecei a ter um olhar diferenciado sobre o seu trabalho, porque eu também não conhecia a mais a miúde, como hoje já li coisas suas, poesias, tal, enfim. E agora, daqui para frente, qual é o passo que você está pretendendo dar? Eu estou, assim, já estou fazendo meu livro, já é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, mas assim, não é uma coisa que eu vou dizer, vou publicar o livro esse ano, porque também estou fazendo meu TCC, terminei a faculdade de Letras Espanhol, estou no meu TCC, e a partir do meu TCC eu já vou querer jamais focar mais no meu livro para publicar. Porque a gente não escreve só para a gente, mas sim para o público. E tem muitas pessoas que também precisam da nossa poesia, precisam da nossa arte, beber desse mar poético, que é as palavras. Então, depois que saímos do MIS, a exposição, recebemos o convite para expor no Arquivo Público de Alagoas. Então, quando saiu do MIS, a exposição ela foi para o Arquivo Público e ficou durante 3 meses. Olha, que bom, então, né? foi uma oportunidade, assim, uma exposição muito visitada, muito bem elogiada. E eu sou muito grata ao Pablo por essa oportunidade. E ele a você também, por você ter feito essa parceria, enfim. E porque não é fácil você ter um olhar para fotografia e você retratar. Era isso que eu queria saber. Primeiro veio a imagem, ou primeiro veio o poema? Primeiro veio a imagem da... Sim, porque os poemas, eles foram inspirados na imagem. Então, Pablo me enviou as 28 fotografias e a partir daí eu pude ter um estudo minucioso, analisar cada imagem e descobrir o que é que aquela imagem passa para mim, para eu poder transformar o meu pensamento, a minha visão em palavras. E assim, foi um trabalho muito minucioso e o estilo dos poemas é assim, um estilo meu diferenciado com o que eu já venho trabalhando. Porque a minha poesia, ela é carregada de metáforas, é uma poesia muito profunda, uma poesia assim, que vem da alma. E essa característica da poesia da exposição trata-se de uma linguagem mais simples, que dialogasse com as imagens que são retratadas no cotidiano. Então são imagens que retratam muito a labuta, o trabalho do nordestino de crianças. Então tudo foi um trabalho bem minucioso, porque a poesia é isso. É uma obra de arte que deve ser trabalhada como uma joia lapidada. Eu vejo assim, não é apenas escrever de qualquer jeito, e nem apenas descrever. É você descrever com sentimentos. Isso é o que você está falando, realmente procede. Porque há várias maneiras e várias formas de se falar de poesia. Por exemplo, um filme, pode ser um filme, esse filme é poesia pura, é um filme poético, se diz assim, né? Então, aí você vai ver assim, um jogo de futebol, um grande time, com aqueles jogadores maravilhosos, o cara diz, rapaz, o cara joga como se fosse uma poesia, fazendo poesia, categoria, elegância, a forma que ele faz e tal. Então, em toda área, você vai encontrar aquela imagem, parece uma poesia. É a sensibilidade. A sensibilidade, como é o olhar diferenciado para as coisas, né? Então, a poesia é uma arte nobre. A gente tem exemplo, inclusive, aqui no programa, que era um programa que no início pensamos em fazer um tipo que não durasse muito, um experimental, e a gente já vai com mais de 2 anos. E olhe que tem de poeta ainda para vir para cá, para conversar e tal. Que é não só poeta e romancistas, tal, mas a poesia é uma arte
muito nobre. Agora, veja bem, você, além de produzir a sua literatura, a sua poesia, você também está se formando, né? Para que você vá ser professora, é isso? Sim, já tenho experiência na sala de aula. Tive experiência no ensino infantil, por um certo tempo, uma experiência incrível. E também no ensino médio, ensino fundamental 2 também, com jovens e adultos. Então eu sempre estou buscando incentivá-los à leitura, porque a leitura é a descoberta de um novo mundo, né? E a leitura a gente sabe que nos favorece positivamente em diversas formas, tanto adquirir um bom vocabulário, como se expressar. A leitura é uma descoberta. Uhum. Você é uma apaixonada por isso, né? Eu agora recente, inclusive quinta, sexta, sábado, ativamente, sábado, que é o dia que se encerra a festa literária do Pontal da Barra. E maravilhosas mesas, eu fiz parte de uma delas, que era sobre a poesia nordestina. E com o Cosme Rogério, que é um professor de filosofia e poeta, tal, lá de Palmeira dos Índios. E foi muito interessante, muita gente. E isso é uma coisa extraordinária. Alagoas tem várias festas literárias. Sim. E isso é muito bom, Com muito certeza. bom. Faz bem, não é? Faz bem, incentiva, e enfim. Incentiva muito. Agora, a gente pode ir para a prática da sua literatura, da sua poesia. Queria que você escolhesse um poema para ler para nós. Então, assim, eu trouxe vários poemas. Sim. Alguns com uma linguagem mais profunda, aquela linguagem que retrata mesmo o sentimento. Como também poemas que falam sobre a natureza, porque eu também me inspiro muito na natureza. Então, eu vou ler uma sobre Alagoas. Lê, então. Que eu fiz recentemente, estamos comemorando 200 anos de Alagoas, né? E eu fiz essa poesia, esse poema Alagoas, Mulher Inspiradora. Então, como eu vejo Alagoas inspirado em uma mulher? E diz assim: eu vejo Alagoas como uma linda mulher, usa um vestido rodado, bordado à mão pelas rendeiras. Carrega os seus filhos no colo, que dormem ao som do canto das aves, às margens da laguna Mundaú. Os cabelos são ondulados, dançam ao vento, perfumados pela maresia. Pele mestiça, olhos verdes cristalinos, reflexo dos coqueirais. Tem um colar de pérolas, são nuvens banhadas pelo sol. O sol que sangra o horizonte, nos mostrando um arrebol. Alagoas tem 200 anos, mas dona de um corpo juvenil. Carrega no peito saudades e histórias de um passado hostil. Mãe de Calabar e dos índios selvagens, Alagoas tem o coração de imã, atrai gente de todo lugar. Mãe de artistas, joias de 102 tesouros, Alagoas sabe das minhas lutas, da minha infância que o tempo levou. Dona de uma beleza incomparável, seus lábios navegam em Maceió, a musa do Atlântico chamada de capital. Possui maravilhosas praias que muitas cidades desejam ter. Amo a mãe Alagoas, mulher inspiradora, terra que me viu crescer. Muito bonito Então, poema. eu fiz esse poema. Parabéns. Abordando Alagoas, as características de Alagoas. Eu achei belíssimo. Obrigada. E a gente vai continuar com poesia já, depois do nosso intervalo. Já a gente retorna com Érica Matias, falando e interpretando seus poemas. Agora, um pouquinho só. Retornando então no nosso programa Café com Poesia, e aqui conversando, dialogando com Érica Matias, uma poeta lá da São Miguel dos Campos, da linda São Miguel dos Campos, uma terra que tem uma história fantástica, não é? Sim, que terra você dos índios caetés. Terra dos índios caetés. Você tem uma característica meio de índia, então uma mistura de índio com negro, né?
Sim, já falaram isso. Exatamente, é. Então, a terra dos os índios, Dos índios. que, inclusive, aquela história do Sardinha, que fala Sim. do Bispo Sardinha, né? Então, mais um município, uma cidade carregada De história, fatos cultura, históricos. sim. Terra da taieira. Uma dança cortejo. Uma manifestação folclórica Sim, maravilhosa. com certeza. A taieira do Porto foi quem me criou, estrela do céu foi quem me coroou. Nas glórias de Deus e da Virgem Maria, meu São Benedito seja a nossa guia. Você sabe por que eu falo isso? É uma manifestação folclórica, não é, das mais ricas e maravilhosas, a taieira. Eu falo porque eu gosto muito de fogueiro popular. Sim. E Alagoas é muito rica nisso, né? Então a taieira, eu participei de taieira na escola pública e ficava uma manifestação maravilhosa. E é oriunda, então, tem uma raiz profunda lá, né? Sim, eu cito a taieira porque São Miguel dos Campos foi o primeiro município de Alagoas a oficializar essa dança cortejo. Aham. Uma dança belíssima. É. E além disso também lá é uma terra de historiadores, Sim, de artistas com certeza. plásticos, né? Muitos poetas. São Miguel, na verdade, é uma terra de um berço cultural. Muitas artes destacam-se. Então, seja ela na pintura, na dança, na literatura. É uma cidade riquíssima. Nas artes plásticas tem 3 artistas que eu tenho mais aproximação. 2 já se foram. Já Terra estão. de Fernando Lopes. Fernando Lopes, o Roberto Lopes. E tem um que é o Eduardo Xavier. Eduardo. Professor, artista plástico, cantor. Não é? O professor Douglas, Douglas Aprato, que é historiador. historiador, né? Tem outras. É um lugar que inspira, né? Também é uma história Com certeza. muito, como podemos dizer, uma história muito consistente, né? Mas aí tem você, da nova geração aí, produzindo coisas maravilhosas de lá. E assim, tudo isso eu devo ao poeta também, Hernando Bezerra, que é um poeta miguelense. Sim. Muito renomado em Alagoas, no Brasil. E também conhecido internacionalmente, porque Hernando Bezerra, ele é referência. É o meu pai literário, uma pessoa que eu considero assim, como um pai mesmo, um grande incentivador. E tudo isso, todas as minhas conquistas, eu devo ao senhor Hernando, por tanto incentivo. Muito bem. Ele está produzindo ainda? Sim. Hernando está produzindo, atualmente ele trabalha na Casa de Cultura, então assim, muitas escolas visitam a Casa de Cultura e sempre procuram ele para fazer entrevistas. É um poeta muito ativo, recebeu inúmeros prêmios, incontáveis prêmios, e todos de grande merecimento. Eu gostaria muito de convidá-lo, e você pode transmitir isso Com a ele, certeza. para ele vir aqui no programa para a gente conversar. Será Eu acho uma que alegria. Alagoas vive um momento na literatura sui generis, um encontro de gerações, dialogando entre si, entende? Então, e esse é um momento que a gente agora tem que aprofundar cada vez mais, Sim. não é? Então, o pessoal jovem produzindo, o pessoal de meia idade, os que têm mais idade, tendo como referência aqueles ícones da literatura brasileira, que foi o Graciliano, Jorge de Lima, que foi o Aurélio Buarque de Holanda, o Ledo Ivo, enfim, Arthur Ramos. Então a gente tem esse diálogo, isso é um momento, único. Único e é uma arte nobre, a literatura, não é? Então é importantíssimo esse diálogo, muito, e aprofundar ele. Então esse programa, que aqui é a TV Assembleia, é o agradecimento de toda a equipe da TV Assembleia, dos diretores, das pessoas que fazem, meu querido amigo Jefferson, que me acompanha desde o primeiro programa, o Fragoso, o Wellington, enfim, a Gorete. Eu queria contemplar aqui todos, o Paulinho, porque o programa tem uma audiência que é muito legal para o público leitor e Sim. para os professores, os amantes da literatura, professores. E eles até ficam cobrando, olha o programa, não vai e tal. E eu fico muito feliz com isso, porque é a nossa missão, é essa mesmo, a TV divulga isso muito bem.
Só para ilustrar, porque nós estamos vivendo esse momento. Para você ter ideia, nós temos 4 festas literárias num estado como Alagoas. Então, se a gente tem a cada 3 meses uma festa literária, podemos dizer assim, não é? Durante o ano. Vai ter a Bienal esse ano. E vai ter a Bienal ainda. Então, e o nosso forte é a literatura. Os grandes nomes das artes, inclusive no Brasil, e voltado para a literatura. Com não é? certeza. Temos na música, mas na pintura e tal. Nas artes. Nas artes, mas a literatura ela tem um peso maior, envolveu mais gente, né? Mas vamos lá, que eu já falei demais, e você é a nossa convidada. Sim, Aí que mais poesia? Tem. Eu já venho acompanhando o seu trabalho, Chico, há muito tempo. Sou uma grande admiradora da sua arte. Obrigado, obrigado. E assim, você fala dessa ideia de interação com o outro, então isso é muito válido, porque isso tanto incentiva como também inspira outras pessoas a produzir mais. Eu acho que esse diálogo, essa troca de conhecimentos, é o que torna as coisas com sentido, porque eu defendo a ideia de que as coisas elas só possuem sentido quando são partilhadas com o outro. Então essa troca de experiência, de conhecimento, tudo é muito válido. Você citou Ledo Ivo, Graciliano, autores consagrados na literatura alagoana e brasileira também, que já se foram, mas que deixaram um legado aí para a nossa inspiração. Mas assim, também Alagoas era uma terra muito produtiva, de muitos artistas. Temos também a Henriette Vilela, que é uma escritora assim fantástica, que eu acho que na primeira vez que eu li o primeiro verso de Henriette, eu já fiquei encantada. E esse poema que você fez, a abertura, Abraço, eu fiz inspirado num livro de Henriette, intitulado Abraço. Então assim, este livro Abraço, ele fala muito sobre o abraço como um encontro de almas. Um encontro de almas. E eu também tenho poemas falando sobre abraço. Então eu achei assim, isso muito uma característica, uma identificação com a Henriette. Eu, inclusive, gravei poemas da Henriette Vilela, também gosto muito da poesia dela. Você disse um outro aí sobre Alagoas, numa ótica como se Alagoas fosse uma mulher. Teve uma poeta aqui, a Miriam Monte, que também eu gosto muito dela, que também tem um poema observando Alagoas como uma mulher. Então, olha como é interessante. Esse olhar, não é? Esse olhar diferenciado, né? Para a terra, como vocês colocam, com muito orgulho, né? Esse empoderamento, essa coisa bonita. Você disse, são 102 pérolas assim, não é isso? Joias, de 102 né? Tesouros. Maravilha. O ano passado também, em 2016, eu ganhei um prêmio, fiquei em segundo lugar no estado, participei de um concurso cultural que aconteceu na cidade do Pilar, no Encontro dos Escritores Alagoanos. Então, teve esse concurso para que escritores, amantes da literatura, pudessem enviar um poema falando sobre Alagoas, terra onde surgem novos valores. Então, eu também escrevi um poema, e esse poema ele foi selecionado entre os 10 melhores do estado, não desmerecendo outros, porque cada poema tem sua singularidade, tem suas características, e com certeza são belíssimos. Mas como passou por uma comissão julgadora, o meu ficou entre os 10, e daí passou por uma nova votação, e eu fiquei em segundo lugar. Então assim, ganhei o prêmio lá no Pilar, na Festa dos Escritores. Foi um momento muito emocionante mesmo. Ganhei um troféu, uma medalha e R$300. Eu vi, você postou na rede social. Sim, e assim, foi um grande incentivo mesmo. Muitas pessoas falam assim, poesia dá dinheiro? Não, poesia, não, a gente não pode escrever poesia pensando em dinheiro. Tem que escrever poesia pensando no outro, no nosso leitor e no nosso sentimento transbordar. A poesia ela é transbordar sentimentos em palavras. E aí, aproveitando esse gancho, você então agora vai ler mais um poema para nós. Sim, posso ler. Tem esse, Sim. Linguagem do Silêncio. Sim. Que muitas pessoas perguntam. Esse foi um poema que eu ganhei em agosto, mês passado. Ganhei um prêmio nacional. Fiquei em primeiro lugar com este poema intitulado Linguagem do Silêncio.
Então participei de um concurso que foi promovido em Sorocaba, em São Paulo. Um concurso assim, a nível nacional e que também comportava pessoas de outros países. Mesmo que uma das exigências do edital era que o texto fosse enviado em língua portuguesa. Tanto é que o terceiro ganhador do gênero poesias foi um do Japão. Então, foi uma concorrência. E eu fui contemplada, tive essa imensa alegria em ficar em primeiro lugar, com o poema Linguagem do Silêncio, que diz: deixa-me olhar em teus olhos. Neles estão as marcas do teu ser. Dizem quem tu és, mostram-me teus medos, anseios e desejos. Neles desvendarei os teus mistérios. Deixa-me mergulhar no teu olhar ciano, sereno, simples como uma noite sem luar. Gosto de admirar. Os olhos não mentem. Mergulhe na profundeza do meu olhar. Os olhos não mentem jamais. São espelhos da alma. Deixes transparecer o que não me queres dizer pela linguagem do silêncio. Poxa, que bonito. Obrigada. Bonito. Bonito poema. Então, assim, o meu poema, eu percebo que tem uma grande profundidade, porque vem de dentro, vem da alma. Uhum. É uma escrita que a gente não escreve apenas com pensamentos, mas com a alma. Uhum. E eu percebo assim uma grande identificação com poemas de Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Você vê, quando a gente fala de poesia, de literatura, a gente vai... Parece que o tempo corre mais rápido, né? E o que ocorreu com o nosso programa, que está chegando ao fim. Mas eu queria encerrar o nosso programa, porque ele é feito da gente, de você, do convidado, Sim. e nós, e da TV, e dos telespectadores. Mas queria encerrar ele, gostaria de encerrar, com mais um poema seu. Posso recitar? Então pega aí. Eu fiz um poema ano passado. Eu estava voltando de Aracaju. Uhum. Então, em plena madrugada, no raiar do dia, o nascer do sol. Então, tudo aquilo me inspirava, aquela paisagem, o contemplar do nascer do sol me inspirava. E assim, eu também percebo muito uma identificação com poemas de Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Então lê um poema para nós, dá para ler? Posso recitar? Pode. Então, diz assim, o título é Alvorada. Sim. E diz: as luzes da cidade se apagam quando surge o véu matinal a esbranquiçar o dia. É um colorir e descolorir dos estratos que teimam em esconder o sol. O sol ainda tímido aparece, a espreguiçar-se entre as árvores secas da nova estação descolorida. Surge então a alvorada, a poesiar entre os gorjeios das aves. Aos poucos, surge o horizonte no profundo oceano dos meus olhos. Muito bem. E com esse belo poema, nós terminamos hoje nosso programa Café com Poesia e até o nosso próximo encontro.